O professor Pedro Sánchez Ferrer, aqui também chamamos de Pere, vem da Espanha 2 vezes por ano para acompanhar leituras do livro cuja tradução português ele organizou e vai estar falando ao longo dessa entrevista. O professor Pere, vamos dizer, coordena o grupo La Puerta, que publica livros de diversas tradições religiosas na Espanha onde vive. Pere, o que traz o livro A Mensagem Reencontrada? Bom, A Mensagem Reencontrada é um livro de sabedoria. É um livro de um francês que era pintor e que recebeu uma inspiração, uma boa inspiração, e que ao longo de bastantes anos ele foi escrevendo um conjunto de sentenças, de aforismos, de pensamentos. E então foi unindo eles e daí saiu este livro que é A Mensagem Reencontrada, de Louis Cattiot. Louis Cattiot, que é esse pintor, esta é uma pintura sua, que o editor escolheu para a coberta. Então, A Mensagem Reencontrada, o autor é Louis Cattiot, um pintor francês do século XX, que saiu deste mundo em 1953. Então, ele recebeu uma inspiração e construiu esse livro na medida que ele ia recebendo essa inspiração, o livro se ia formando, se ia criando. Então, é um livro que fala do quê? Que fala de nós, que fala de Deus e de nós, que fala do Deus que está em cada um de nós, da nossa centelha divina, e que fala do Deus do céu, aquele que é o único, que tem muitos nomes, o Deus Criador que está fora do homem e o Deus que se encarnou e que está dentro de nós, essa alma imortal, essa centelha divina. Então, só fala disso. Então, fala, por exemplo, de que é que nós estamos fazendo aqui, como podemos agir para sair, digamos, vivos deste mundo, uma forma de falar, para ser salvos. Ou, e ainda mais importante, que é o que propõe esse tipo de livros, é como nós podemos receber aqui e agora o dom de Deus, como podemos entrar em contato verdadeiro, direto, não psicológico, senão total, espiritual total, com Deus, aqui e agora. Que isso é o que fundamenta todos os sistemas religiosos, as religiões, os sistemas de crenças espirituais se fundamentam em experiências, não em erudições. Uma pessoa pode ser muito erudita sobre as religiões, o fenômeno espiritual, mas aqui não se trata disso. Não é essa erudição, senão que é uma revelação, que é uma experiência. E a experiência é o que fundamenta a existência de todos os sistemas espirituais do mundo. Isto é, eles, na tradição judia, por exemplo, os patriarcas, os profetas, eles não falam porque ouviram falar ou leram, eles falam porque eles experimentaram aquilo do que estão falando. Por isso, são bons guias, eles não nos enganam. Outra coisa é compreender bem o que eles estão falando. Então, este livro, A Mensagem Reencontrada, está, digamos, nesse âmbito, porque, sendo um livro de sabedoria, um livro que Louis Cattiot recebeu em forma de inspiração e que traduziu em palavras deste mundo aquilo que ele recebia que vinha de outro mundo. Então, é um livro, por isso digo que é um livro sapiencial, mas também é um livro oracular, e depois vamos falar dele. Você fala em experiência. Louis Cattiot teve experiência, ou ele sugere para que nós tenhamos essa experiência? Onde que a experiência entra? Louis Cattiot, ele declara, e é a sua responsabilidade perante Deus, ele declara que ele fala por experiência, ele experimentou, não era um erudito. Louis Cattiot é um autodidacta. É um homem que nasceu ao começo do século XX, que teve uma vida difícil,
que foi escolarizado até os, não sei se os 14 anos, e que depois ele se formou a si mesmo. E como pintor, e a sua cultura, digamos, é um autodidata, não é um homem do mundo acadêmico universitário. Então ele é um homem normal, um homem como todos, mas que teve uma inspiração. Então, o que ele fala, se você compara o que está dizendo a mensagem reencontrada com o que fala a Torá, o Corão, o Novo Testamento, os Vedas, vai ver que o fundo é o mesmo. A forma não, claro. São diferentes línguas, diferentes épocas, mas o fundo é o mesmo, porque todos esses livros, que são o tesouro da humanidade, estão fundamentados em experiências, e essa experiência vem de Deus, naturalmente, e se fundamenta nessa raiz única da árvore espiritual da humanidade. E tem muitos galhos, mas a raiz é única. Por isso, o fundo é o mesmo. E esse é exatamente o verdadeiro ecumenismo, porque é necessário. E é muito positivo o ecumenismo, como está praticando hoje o catolicismo e as outras religiões. E é necessário e é muito positivo, mas há outro ecumenismo que não está nos galhos, que não está na multiplicidade, nas diferentes formas de expressão de sistema religioso, senão que vai ao fundo, à raiz única. E lá se encontram todos, e lá se identifica cada um deles, e você descobre que, na realidade, estão falando o mesmo. Que é o quê? Deus? Ou é o homem na Terra? O que é essa raiz única? A humanidade é uma só tem um Deus, que se expressa através das épocas, das civilizações, em formas diferentes. Mas Deus não progride. Aquele que é. E não podemos falar nada mais dele. Ele é. Mas ele se emulsiona na humanidade desde as origens. Por isso o homem é ser humano e não só um animal. Então, aí está como ele está presente. Como ele está presente na humanidade, então tem essa raiz comum. A raiz comum da humanidade é Deus, evidentemente. Cada uma das nossas centelhas divinas é uma parcela, uma parte, um grão de ouro de Deus, digamos, uma semente divina, que é a semente do corpo novo que fala o cristianismo. Então, como Deus está presente, nós podemos ser inspirados, nós podemos receber uma inspiração particular. Então, algumas pessoas, ao longo dos tempos, recebem uma inspiração particular, digamos assim, que vem de onde? Do único Espírito, que o cristianismo fala Espírito Santo, o Ruach, talvez, o Ruach Elohim na Torá, mas é o mesmo, é Deus que se particulariza em diferentes estados, qualidades e funções. E quando visito o homem, me chamo Anjo Gabriel, ou me chamo Ish Elohim, ou me chamo Ruach Elohim, ou outro nome. Mas é o mesmo, é o único. Que são os profetas? E o produto dessa visita é a profecia. Então daí vêm os profetas. Seus livros não são livros de autor. São livros que têm uma origem numa parte humana, mas a maior parte, digamos, é divina, vem do outro mundo, não deste. Mas, claro, o homem que recebe isso tem que traduzir em palavras deste mundo o que não é deste mundo. Então, aí está a diferença entre o que é uma obra que pode ser muito valiosa, muito importante, mas que é uma obra de autor, que tem uma inspiração deste mundo, e depois o que é uma inspiração que vem de Deus. E é muito importante poder separar, e tudo é útil à humanidade, mas devemos separar bem o que é uma obra de autor de uma obra inspirada pelo Criador, digamos assim.
Como é que nós identificamos uma obra inspirada pelo Criador? Aí, É autorreferente? nós temos modelos. E esses modelos quais são? Os livros revelados da humanidade, isto é, a Torá, o Novo Testamento, os Evangelhos, aqui em Ocidente, talvez tem outros, mas que não têm a função de ser suportes de uma religião, digamos, e depois, como na China tem o Tao Te Ching, como o I Ching mesmo, que é um livro inspirado, ou os Vedas na Índia, ou os Upanishads, o Bhagavad Gita. Então, esses são os modelos. Então, você compara. Se você conhece bem, sobretudo se conhece a interpretação profunda desses livros revelados, então você pode identificar bastante bem qual livro se assemelha, vai nessa direção, e qual é simplesmente uma boa ou má obra de autor. O modelo são sempre os livros revelados, não há outro. Então, na medida em que compreendemos bem eles, nós identificamos imediatamente se aquele livro é bem inspirado ou não, se vem de Deus ou vem do homem. Podemos ter uma... Bom, como é lido esse livro? Ele é consumido em grupo ou é um texto que é lido de forma corrida? Qual que é a forma da mensagem reencontrada? Olha, a mensagem reencontrada nasceu como um livro com vocação, primeiro que é importante falar isso, com vocação ecumênica. Não pertence a nenhuma religião, mas é de todas. E por isso o autor, Louis Catio, ele incluiu em cada começo, como epígrafe, começo e final de cada livro ou capítulo, ele incluiu sentenças ou fragmentos dos Evangelhos, do Antigo Testamento, uma prece egípcia, o Tao Te Ching, os Vedas, isto é, todos os livros sagrados da humanidade, ele quis que estiveram presentes aqui. Então, isso é importante. É um livro que a sua expressão, a forma, digamos, a formas é cristã, porque Louis Catio era um homem, um cristão católico do século XX, mas de digamos, um catolicismo hermético, ou um hermetismo católico, isto é, um catolicismo que quer ir às raízes, que quer ir ao sentido profundo das Escrituras, e que é desde essa raiz que ele expressa essa inspiração. Formalmente, ele fala dos santos, fala da Virgem, ele fala de profetas, ele fala em termos, digamos, cristãos. Mas, claro, o fundo, o conteúdo é universal. É hindu, é taoísta, é judaico, é cristão. Então, isso é importante. Então, ele concebeu o livro como, a partir de pensamentos, aforismos, tem mais de 5.000, então ele construiu o livro assim em 2 colunas, e numeradas. Então tem livro aqui, por exemplo, livro 4, versículo 1, versículo 1, linha, versículo 2, versículo 2, linha, e assim todo o livro até os 40 livros. O que é cada uma das colunas? Então, essas colunas, em geral, se poderia dizer que a coluna da esquerda é mais o sentido deste mundo e reflete mais a realidade nossa neste mundo, e a direita mais a realidade divina. Os processos, as operações que Deus faz no homem para regenerá-lo em vida, aqui e agora. Porque, como dizia antes, tudo, o espírito do livro, e não só as palavras, o espírito da letra está orientado diretamente a te levar a desejar, a pedir a Deus essa experiência. Isto é, a receber o dom de Deus aqui e agora. Porque,
claro, temos os grandes filhos de Deus da humanidade, mas o hermetismo, digamos, o que diz é que mas Deus tem que estar presente na humanidade, senão Deus chegou, esteve aqui faz 2000 anos, foi embora e não volta mais, e nos deixa aí órfão. Não. Então, o princípio do hermetismo, digamos, que é um esoterismo cristão e das outras religiões, é que Deus pode se manifestar aqui e agora, como faz 3.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos. Então, e que é a permanência, a presença permanente de Deus na história. Porque, nessa perspectiva, digamos, o fim da humanidade, por que estamos aqui? Então, toda a história da humanidade e toda a epopeia humana tem um sentido, que é a divinização, se pode dizer, no primeiro, a humanização de Deus e a divinização do homem. Essa é, digamos, a tarefa, esse é o objetivo que justifica a existência da humanidade. Deus se humaniza, se encarnando no homem. Então o homem é divinizado. É para isso que estamos aqui. Então, por quê? Olha, como diz aqui o livro, o inteligente não pergunta como nem porquê, porque só Deus sabe. Nós estamos aí no fundo do buraquinho e a criação de Deus é uma coisa que nem podemos conceber. Então, esse é o objetivo. E é disso que fala este livro, mas a Torá fala disso, os Upanishads falam disso, o Corão fala isso. Então, porque tudo já está inventado. Não há novidades no mundo de Deus. Como dizia antes, que Deus não progride e não há novidades. Pode ser que o único mistério, a única mensagem divina se pode expressar em formas diferentes. No mundo do Oriente Médio, eles falam de palmeiras. É lógico. Se há uma revelação num país nórdico, não falará de palmeiras, pode falar do gelo, pode falar de uma floresta de carvalhos, enfim. Mas eles pegam, que este é um método universal. Nós somos todos cegos de nascimento. Então vem o profeta e diz, bom, e como vamos falar da gama de cores aos cegos de nascimento? Então ele diz, bom, se parece não é a coisa, mas se parece a coisa. Então, azul é frio, vermelho é quente, mas claro, vermelho é vermelho e quente é quente. Então, esse é o sistema que usam todos os livros inspirados. Falar do desconhecido a partir do conhecido. É a única forma que eles têm, porque estão falando do outro mundo. E quando Deus se encarna num ser humano, então começa o outro mundo neste mundo, nele. Então a mensagem reencontrada fala disso, que é a sabedoria universal, que é uma soteriologia, é um sistema de salvação proposto a toda a humanidade. Só precisa aprender a ler, ser alfabetizado. E como nós, hoje, a humanidade está praticamente alfabetizada, então os livros sagrados são mais úteis e mais, digamos, mais presentes da humanidade que nunca, porque praticamente uma maioria da humanidade pode ler eles. Então a mensagem reencontrada está dentro dessa tradição escriturária da humanidade. Mas não basta ler, porque está codificado, não é isso? Está codificado, sim. Então aqui, claro, aqui por exemplo, falam do homem, e às vezes sem nomeá-lo. Caímos numa prisão, caímos no barro, estamos prisioneiros neste mundo e Deus deve nos salvar. Então, quem está falando quando diz estamos prisioneiros? Está falando a nossa alma.
que está no exílio. E nosso corpo é o exílio da nossa alma. Ela está numa terra estrangeira, como fala a Torá. Essa terra estrangeira, onde está o povo de Israel submetido, o Egito, o faraó. Então, são formas de explicar. Na realidade, o Egito somos nós. O faraó somos nós que temos, digamos, dominado o nosso Deus e que vivimos dele. Então, quando eles falam do homem, estão falando da alma imortal. Mas aqui, muitas vezes se fala do homem nesse sentido, mas isso é... Olha, por exemplo, Platão, ele fala bem claro, o que é o homem? Pergunta Sócrates, pergunta um interlocutor. Então Sócrates, na conversa, se deduz que o homem é a alma imortal. Porque Platão é muito didático. E ele explica o que não se explicava, o que se considerava que deveria ser guardado no segredo. Ele divulga. Platão é um divulgador do pitagorismo, por exemplo. É um divulgador do orfismo, isto é, da tradição grega original, da tradição espiritual. E lá você encontra que homem é alma imortal. Então aqui é exatamente o mesmo. No seu exemplo também se falou em caímos. A ideia de um mundo caído, o que é isso? O mundo caído é uma noção universal que está bem clara no judaísmo, por exemplo, e também no cristianismo, mas em toda parte, no hinduísmo também. A alma caiu num ser natural, num mundo natural que é um mundo de exílio, porque o homem, isto é, a alma está feita para viver eternamente, porque ela é imortal. Mas por um mistério que não podemos compreender, deve passar por uma aventura, por uma prova, e ela cai no exílio, é uma queda, é uma forma de falar, mas ela está num mundo puro. Platão chama de alma do mundo, ou a grande megalepsique, a grande alma do mundo, e de lá se particularizam as almas e se vão afundando, entrando nos corpos. Então, isso tem um objetivo que é divino, elevado. Então, essas almas são os seus filhos, os filhos de Deus. E por isso todos somos irmãos. E todos somos irmãos num mundo natural, que é lindo, que para muita gente é agradável, para outros não tanto, para muitos não tanto, mas para todos é um mundo, ainda que seja belo, agradável, não é nosso mundo. Nosso mundo é o paraíso, isto é, o mundo onde se vive na verdadeira liberdade, no verdadeiro amor, na verdadeira harmonia, na verdadeira beleza, da qual essa beleza do mundo é uma projeção, é o exterior. Dizia Platão que a beleza é o resplendor da divindade. Tudo o que é belo neste mundo e tudo o que é bom tem a ver com Deus. O que é feio tem a ver com o inimigo de Deus, que é Satã. Então, esse é o objetivo. E aqui, na mensagem reencontrada, se fala muito nesses termos. Então, só Deus nos pode retornar e nos pode salvar, isto é, reintegrar ou levar a um paraíso que é corporal, mas um corpo de luz e não um corpo animal. Então, aqui, por exemplo, há um versículo que diz: a queda do homem tem uma finalidade divinamente elevada, que é a aquisição de um corpo baixo, que é o corpo animal, e a sua glorificação em Deus. É para isso que estamos aqui. Digamos, aqui, muitas vezes, fala muito mais claro que nos Evangelhos, ou nos Vedas, ou no Tao Te Ching. Fala muito mais claro. Outras vezes, não. Por isso é bom ler todos. Porque o que um oculta, o outro revela, e vice-versa. E assim você vai compondo, digamos, porque, e essa é outra particularidade do livro, como este, é um livro para buscadores. Isto buscadores. Buscadores de Deus. Há os crentes de Deus, por exemplo,
O crente que é fiel, que acredita em Deus e que está numa igreja, está numa religião, e depois dentro dos crentes há uma parte de crentes que querem mais, que não esperam somente a salvação no momento da morte, e levando uma vida, digamos, boa, religiosa, correta neste mundo, sendo fiel a Deus, então esperando a salvação no momento da morte. Isso é para todos os crentes, e é para isso que existem as religiões, que é muito importante, claro, é a possibilidade que dá à humanidade de ser salva, tudo a ela. Mas depois, entre os crentes, há os buscadores de Deus, que querem mais, querem aprofundir mais, querem saber o sentido profundo, radical, porque está na raiz, da Torá, por exemplo, ou dos Evangelhos, do Tao Te Ching. Para quê? Para penetrar não só a letra, senão o espírito do livro. Penetrar esse espírito e contemplar a luz que se oculta nas palavras reveladas. Qual é o dever do homem? Buscar Deus, que é o dever que tem para com seu próprio Deus. Porque você se tem que associar, e isso está também muito claro na mensagem reencontrada, você se tem que associar a seu Deus, porque você é Ele, na realidade. Você é um ser passageiro como eu e todos, mas quem é imortal em nós? Nosso Deus. Então, nós nos associamos ao mundo só, ou também a nosso Deus, que é o primeiro dever. Porque, claro, depois não tem reclamação, precisamente por isso, porque você não prestou atenção, não alimentou, entre aspas, o seu Deus, e ele não te pode dar nada no momento da morte. Sabe? Como reconhecer o próprio Deus, o Deus que vive em você? Isso é uma revelação. A revelação consiste em se conhecer a si mesmo, como diz a sentença platônica, conhece-te a ti mesmo, que era uma das frases dos mistérios de Eleusis.